Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso aborda o processo de execução, o cumprimento de sentença, penhora, alienação e muito mais. As aulas são com o professor Luiz Alerrara. Olá, chegamos à nossa última aula do nosso curso de processo civil, aqui versando sobre execução, a nossa quinta aula. E chegamos na nossa última aula, falando sobre a liquidação de sentença e também os procedimentos de penhora, adjudicação e alienação daqueles bens ali penhorados no curso do processo de execução. Como regra geral, o final do processo de conhecimento se dá com a sentença. E o 491 nos fala que essa sentença tem que ser líquida como regra. Porém, em alguns casos, a gente vai ver que o juiz fica impossibilitado de liquidar aquela sentença. São motivos, são causas ali em que impedem o juiz de dar uma sentença já certa e líquida. Nesses casos, eu terei que ter um prévio procedimentozinho, uma fase prévia ao cumprimento de sentença, que a gente chama de liquidação de sentença. 491, então, fala que todas as vezes que eu não puder apurar de modo definitivo antes da sentença, ou se a apuração depender de prova excessivamente dispendiosa ou demorada, o juiz nos dá a possibilidade de liquidar, de apurar o quantum debeatur daquela obrigação em um procedimento separado. Minha liquidação, então, é a busca do quanto. Lembra que a gente viu que para eu poder executar, para aquele meu título ser exequível, eu preciso que ele seja certo, líquido e exigível? Aqui, a certeza, o juiz já individualizou a obrigação, eu busco na liquidação, então, o líquido, o valor, o quantum debeatur. Eu tenho previsto no meu código dois procedimentos distintos para essa liquidação. O primeiro deles a gente chama de procedimento por arbitramento, enquanto o segundo a gente chama de procedimento comum. Antigamente, no CPC de 73, a gente dizia que era por artigos. Antes um pouquinho também, lá no CPC de 73, a gente tinha a possibilidade de mais um procedimento de liquidação que não temos mais, quando eu dependa única e exclusivamente de cálculos aritméticos simples. Lá eu tinha a história da liquidação por cálculos aritméticos, o que nós não temos mais. Todas as vezes que eu precisar de apurar o quantum só por cálculos matemáticos simples, que qualquer pessoa, o homem médio, conseguiria fazer, eu não tenho a necessidade mais do prévio procedimento de liquidação e vou direto ao cumprimento de sentença. Vamos ver a diferença de quando eu uso o procedimento por arbitramento e o procedimento comum. No procedimento por arbitramento, eu vou me utilizar todas as vezes que estiver fixado em sentença, estiver ali combinado, acertado entre as partes, ou depender da natureza do objeto. Eu vou me utilizar, então, procedimento de arbitramento. Agora, quando depender da alegação e de prova de fato novo, eu vou precisar me utilizar do procedimento comum. Vamos dar um exemplo dessa prova de fato novo, que acho que fica muito mais fácil para aclarar ali o procedimento comum. Um bom exemplo é quando eu tenho um acidente de carro, por exemplo, e que estou buscando ali o ressarcimento das despesas médicas, mas quando o juiz sentencia, todas aquelas despesas ainda não foram feitas, a pessoa ainda está internada no hospital, por exemplo. Então o juiz sentencia, dando a procedência ou não da fase de conhecimento, determinando, olha, tem que indenizar aquela pessoa que sofreu o acidente. Porém, no momento da sentença, eu não sei ainda qual o valor devido da indenização, porque a pessoa ainda tem despesas médicas a executar. Nesse caso, então, o juiz deixa para um procedimento posterior à sentença a liquidação por procedimento comum. Vamos dar uma olhadinha quando que eu uso por arbitramento, como que eu sigo esse procedimento e como que eu sigo o procedimento da liquidação por procedimento comum. No arbitramento,
eu apresento tanto o exequente como o executado, o autor e o réu, poderão iniciar a minha liquidação. Eu só não vou ter a possibilidade da liquidação se iniciar de ofício pelo juiz. Então, tanto o exequente quanto o executado poderão iniciar a liquidação. Então, imagina que o exequente dá início, a juíza ali, né, faz uma petiçãozinha abrindo a minha fase de liquidação de sentença e requer, então, o procedimento por arbitramento. O juiz recebe aquela petição, analisa os requisitos de admissibilidade, vê se estão todos presentes ali e intima ambas as partes, tanto quem iniciou a liquidação como quem está ali no polo que foi intimado pela primeira vez agora, para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos. Esses pareceres, a depender da complexidade daquela obrigação, eu vou precisar de um assistente técnico, de um perito, de uma pessoa especializada em determinada coisa, um contador, um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, então eu vou precisar para a apresentação desses pareceres. Apresentamos os pareceres em qual prazo? Pois não está fixado na lei o prazo para apresentação de pareceres. O que acontece? Vai depender da complexidade, da natureza daquela liquidação. Objetos de liquidação mais simples poderá ser determinado um prazo menor. Agora, se aquela liquidação é mais complexa, o juiz fixa um prazo um pouquinho maior ali para aquele cumprimento. Apresentado esses pareceres, então, o juiz, uma vez já ciente de todo o processo e acreditando que tem condições de dar a sua decisão, pode decidir de plano naquele momento. Todavia, se o juiz sentir a necessidade de requerer uma perícia, ele poderá chamar um perito, seguindo então a minha liquidação por arbitramento pelas regras da prova pericial, como a gente tem ali na regra geral da fase de conhecimento do meu processo civil. Já em relação ao procedimento comum, eu tenho a necessidade de alegar e provar fatos novos. Sendo assim, eu não tenho isso previamente constituído nos autos, ou então não completamente já inserido nos autos. Em vista disso, o meu procedimento comum de liquidação, ele é maior. Ele admite uma dilação probatória bem maior. Tá? Como que isso vai se dar, então? Exequente ou executado fazem o pedido, né, o início da minha fase de liquidação. O juiz, então, intima a outra parte para que apresente a sua contestação no prazo de 15 dias. Opa, peraí, professor. Contestação no prazo de 15 dias, mas já não teve a contestação lá na fase de conhecimento? Gente, olha só, a minha liquidação por procedimento comum nada mais é do que um mini processo de conhecimento visando ali uma única matéria. O quê? Apurar o quantum de beato. Então, apresento a minha petição de início da liquidação, o juiz intima a parte adversa para apresentar a sua contestação em 15 dias. Poderá ter réplica? Sim. Se o juiz achar necessário, ele vai poder fazer uma perícia? Sim. Ele vai poder chamar e ouvir testemunhas? Sim. Eu vou ter o meu mini procedimento ali, o meu mini processo de conhecimento, resultando ao final em uma decisão interlocutória, não será numa sentença, tá? Resultando numa decisão interlocutória, apurando o quanto que é devido por aquele executado. Ressalvas que temos a fazer aqui, pontos que temos que dar uma atençãozinha especial. O recurso cabível dessa decisão, uma vez que é interlocutória, é o agravo de instrumento, né? Cuidado com isso. Uma vez finalizada, então, a minha liquidação e eu já estando com a minha liquidação, com o meu quantum de beato apurado, eu já posso seguir, então, para o meu cumprimento de sentença, já cumprindo aquelas obrigações, ali, os meus requisitos de certeza, que já foi apurado em sentença, liquidação, que se não tiver sido apurado na sentença, será apurado na nossa fase de liquidação, e, por fim, a exigibilidade, que é a implementação de termo ou condição. Algumas perguntas e alguns pontos importantes. Eu posso fazer o que eu chamo de liquidação parcial. Quando que é isso?
A liquidação parcial se dá quando eu tenho uma sentença que parte é líquida e outra parte é ilíquida. Nesses casos, então, da parte líquida, eu já posso de imediato seguir com o meu cumprimento de sentença, que também se chamará de parcial. E enquanto eu faço a liquidação da parte líquida, a minha liquidação parcial. O cumprimento parcial segue nos mesmos autos do processo de conhecimento, enquanto que a minha liquidação parcial se dará em autos apartados. Uma vez apurado o valor ali, o quantum, eu sigo com o meu cumprimento, complemento o meu cumprimento parcial, buscando ali agora um cumprimento total daquela obrigação. Outra liquidação que nós temos é a possibilidade de liquidação provisória, tá, da minha sentença. A liquidação provisória está ligada à pendência de julgamento de recurso. Lembrando aqui que esse recurso pode ser recebido tanto com efeito suspensivo como sem efeito suspensivo. Um pouquinho diferente lá do cumprimento de sentença, onde eu só posso fazer o meu cumprimento de sentença quando aquele recurso for recebido sem efeito suspensivo. A minha liquidação provisória, então, o recurso com ou sem efeito suspensivo, pouco me importa, eu já posso iniciar a apurar aquele quantum. Uma vez que eu tenho recurso e aqueles autos sobem à instância superior, é óbvio que a minha liquidação provisória, então, se dará em autos apartados. Maravilha? Explicado um pouquinho da nossa liquidação, vamos seguir, então, para as penhoras, adjudicações e alienações, que é o foco principal dessa nossa aula. A gente viu um pouquinho que a execução, diferente do processo de conhecimento, ela se dá por atos coercitivos ou expropriatórios, subrogatórios. Algumas execuções, como as execuções de fazer, não fazer e entregar, eu me utilizo muito mais de atos coercitivos do que propriamente expropriatórios. Um bom exemplo de ato expropriatório é a penhora, né? A penhora, como sempre, é expropriatória, eu tomo do patrimônio do devedor. Eu uso a mão forte do Estado para tomar do patrimônio do devedor. Com relação a isso, inclusive, é bem importante a gente lembrar o juízo arbitral, a nossa sentença arbitral, que é um título executivo judicial. Eu tenho a possibilidade de solucionar conflitos, desde que aqueles direitos sejam disponíveis às partes capazes, através da arbitragem. O legislador cedeu um pedacinho da nossa jurisdição para a arbitragem. Porém, a execução daquela sentença arbitral, ela tem que se dar no âmbito do judiciário. Por quê? O legislador cedeu a jurisdição, mas não cedeu a mão forte do Estado. A força é monopólio do Estado, só o Estado poderá utilizá-la. Por isso que meu cumprimento de sentença de uma decisão arbitral tem que ser dada no judiciário. Eu trago da arbitragem, jogo aqui no nosso judiciário, porque é aqui que a gente vai começar a utilizar, tá, dos atos de mão forte do Estado, dos atos de força do Estado, como as penhoras e expropriações em geral. Tá? Uma vez, então, que eu só posso fazer isso no judiciário, que eu não estou autorizado a fazer nem na arbitragem, nem pessoalmente, até porque a gente já não tem mais a utilização da autotutela, a gente tem que entender esses procedimentos. O nosso processo civil, ele resguarda como um todo direitos e garantias fundamentais através de uma receitinha, de um caminhar, de um procedimento. Então, aqui também vão me dar a possibilidade de penhorar coisas, de usar atos coercitivos, mas desde que cumprido esse procedimento e resguardadas ali os direitos e garantias fundamentais daquele executado. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos parar um pouquinho e vamos dar uma olhada para a nossa primeira questão, para a gente se situar um pouquinho no conteúdo. Em execução de título extrajudicial, em que figura como exequente Ilza e executada Driele, a executada citada não realizou o pagamento da dívida. A exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia
em dinheiro existente, em aplicação financeira titularizada pela executada, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva da executada. Bloqueado o valor superior à dívida, o juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. O enunciado da nossa questão aqui trata um pouquinho do Bacenjude. É um convênio que nós temos do Judiciário com o Banco Central. Eu acho que é a forma de expropriação mais utilizada no nosso direito, até porque a gente vai ver que no 835 eu tenho uma ordem preferencial de penhora. Lembra que aqui eu estou buscando pagar quantia certa, o recebimento de um valor devido. Nada mais justo, então, que como eu estou buscando um valor, que a minha ordem preferencial, o meu primeiro bem ali que será penhorado, será as aplicações financeiras e o dinheiro depositado. É dinheiro, já está líquido, é mais fácil, né? Eu não vou precisar vender nada. O 835, então, no seu inciso primeiro, traz essa possibilidade, hoje em dia, modernamente, através do Bacenjude, convênio entre Judiciário e Banco Central. Vamos seguir, então, com a nossa questão. Sobre o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independentemente de ciência prévia do ato executado, visto que não houve o pagamento espontâneo da dívida. Aqui a gente tem que se atentar a uma coisinha. Se eu intimo o executado, se eu aviso ao executado em que eu vou buscar os seus bens para penhora, é muito provável que o executado esvazie o seu patrimônio. É muito provável que o executado tire aquele dinheiro da sua conta, ou que o executado tire aqueles bens do seu nome e transfira a terceiros. Pode fazer isso de forma nenhuma, isso é fraude à execução, prevista lá no artigo 792, eu não posso fazer isso, mas acontece. Então, o próprio Código de Processo Civil prevê que não é necessário a prévia intimação do executado quando o exequente requer ali uma penhora via Bacenjude. Vamos seguir com a letra B, então, por favor? A indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia oitiva do réu, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Como bem dito agora há pouco, ela não viola a ampla defesa e o contraditório, é só uma estratégia de não intimar previamente e deixar para essa ampla defesa e contraditório ser exercida um pouco mais à frente, após feita aquela penhora de numerários na conta corrente. A gente vai ver que, uma vez feita a penhora, o juiz, percebendo o excesso de execução, libera aquele valor de imediato, em até 24 horas, lembrando que esse prazo de 24 horas é um prazo impróprio e que, em virtude do nosso judiciário estar sempre muito abarrotado de processos e do número reduzido de juízes, é difícil a gente ver ele sendo cumprido. E após isso, a gente tem a possibilidade de intimar o exequente e o executado para se manifestarem sobre o sucesso, ter logrado êxito ou não sobre aquela consulta. Letra C. O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas. Conforme eu expliquei, o juiz tem essa possibilidade de, verificando o excesso de penhora, olha, foi bloqueado mais do que o devido, então ele tem a possibilidade de liberar esses valores. Aqui a gente tem que pensar nesse procedimento do Banco Central também junto ao Judiciário. Imagina que eu tenho 3 contas e estou sofrendo uma execução de R$1.000. E nessas 3 contas eu tenho R$1.000, em cada uma delas eu tenho R$1.000. Quando o juiz dá essa ordem, o Banco Central aqui determina e os bancos irão cumprir. E se eu tiver 3 contas em bancos diferentes, contas distintas, eu terei, na verdade, R$3.000 penhorados e não só bloqueados ali pelo Bacenjude, e não só os R$1.000 devidos. Então, o juiz tem essa possibilidade de liberar de ofício os valores que excederem. Letra D. O juiz, independentemente do excesso da indisponibilidade, deveria ter dado vista do processo ao executado, a fim de que este
comprovassem a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Não, né, gente? Como a gente viu, tem a possibilidade do juiz fazer isso de ofício. A nossa alternativa correta é a letra C de casa. É lá que prevê bonitinho a possibilidade do juiz liberar esses valores e após a liberação desses valores, aí sim, 24 horas, aí sim ele abre prazo, tanto para o exequente como para o executado ali, apresentar as suas alegações. Lembrando que, aula passada a gente viu os meios de defesa, e um dos meios de defesa possível na minha execução são as impugnações à penhora, que são feitas via de regra por uma petição simples ali no decorrer do meu processo de execução ou no cumprimento de sentença. Esse excesso de penhora, tá, pode causar inclusive um prejuízo sério ao executado. Aqui também o executado vai poder alegar a impenhorabilidade daqueles bens, daquele valor que foi bloqueado através do meu Bacenjude. Aproveitando então esse gancho que a questão nos trouxe, vamos ler com mais carinho o artigo 833 para a gente ver as matérias ali, os bens que são tidos como impenhoráveis pelo meu Código de Processo Civil. O artigo 833 fala aqui para mim, são impenhoráveis os bens inalienáveis ou declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Esses bens inalienáveis ou declarados por ato voluntário, eles ficam excluídos da possibilidade de execução. É muito comum a gente ver, por exemplo, a doação de um imóvel de um pai a um filho, e ele coloca uma cláusula nessa doação, na escritura ali de doação, dizendo que aquele bem é inalienável ou incomunicável também, ele não se comunica com o cônjuge daquele filho ou daquela filha, por exemplo, que ele está doando aquele bem. No inciso 2º se fala os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aqui a gente tem que lembrar lá do artigo 5º da nossa Constituição, onde fala da dignidade da pessoa humana. A execução se dá, ela nasce para a satisfação de um crédito. O problema todo é que a gente não pode também perseguir e buscar esse crédito a qualquer custo. A gente tem que resguardar ali, por exemplo, a dignidade daquele executado. Os móveis e os pertences que guarnecem aquela residência são mínimos para um padrão de vida médio, para um conforto médio, para aquele executado ali ter dignidade em sua moradia. Então, por exemplo, eu não vou poder penhorar geladeira, como regra, um liquidificador, uma cama. Eu só tenho a ressalva de bens móveis que guarnecem a residência de elevado valor. Um exemplo para isso é um home, uma televisão muito cara. Eu vou poder penhorar? Aqui o artigo está me dando essa possibilidade. Inciso 3º, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. A mesma dinâmica do que a gente viu do inciso anterior. A vestimenta, o que a gente usa no nosso dia a dia, óbvio que não poderá ser penhorado. Agora, a ressalva de elevado valor é um exemplo. Aquele vestido de marca, de um bom estilista, super caro, vai poder ser penhorado? Ah, vai, né? Ultrapassa a necessidade do homem médio, ultrapassa um padrão de vida médio ali, poderá ser penhorado. O relógio poderá ser penhorado? Aqueles relógios caros, por exemplo, poderão ser penhorados sem problema nenhum. Vamos continuar com o nosso rolzinho aqui de impenhorabilidades, no inciso 4º, falando sobre os vencimentos, subsídios ou soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Aqui, a dignidade da pessoa humana, de novo, se apresentando, né?
saindo lá da nossa Constituição e afetando diretamente o nosso Código de Processo Civil. Temos que lembrar que isso é verba alimentar. É assim que aquele executado se sustenta. É com esses valores que ele consegue se alimentar, sustentar e ter uma dignidade mínima ali para prosseguir com o seu mês, né? E agora eu tenho uma ressalva do parágrafo 2º. Qual é essa ressalva do parágrafo 2º? Quando a verba se tratar de verba alimentar. Aí eu tenho um choque, né? Eu tenho uma verba alimentar sendo executada e uma verba alimentar sendo penhorada. Eu tenho, então, duas verbas equiparadas. O juiz poderá, então, deferir a penhora de valores de salário e de aposentadoria quando se tratar de execução de verba alimentar. Inciso 5º, os livros, as máquinas e as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Mesma dinâmica da dignidade da pessoa humana. Aqui nós temos que lembrar que se eu penhoro os instrumentos de trabalho daquela pessoa, ela bem provavelmente parará de gerar riqueza, parará de conseguir gerar os seus proventos para sustento, tanto próprio quanto de sua família. Então, nada mais justo que esses bens sejam destacados dos bens do executado e sejam protegidos ali pelo 833. O inciso 6º, o seguro de vida. Inciso 7º, os materiais necessários para as obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas. O inciso 6º, que fala do seguro de vida, segue a mesma dinâmica do inciso 5º. O seguro de vida, como regra, ele é feito em benefício de um terceiro, para que aquele terceiro tenha condições de se sustentar após o falecimento daquela pessoa ali que o colocou como beneficiário. Então, o seguro de vida também fica destacado da possibilidade de penhora. Em relação aos materiais de obra, pensa comigo o seguinte, aqueles materiais que estão ali disponíveis para a execução daquela obra, eles são parte integrantes da obra já, tá? Então, eu só poderei penhorar aqueles valores se eu conseguir penhorar a obra inteira. Aí eu consigo penhorar também aqueles bens, aqueles tijolos, cimento, brita, que estão destinados à obra. Cuidado com uma coisa, tijolo, cimento e brita, materiais que não estão vinculados a uma obra, eles poderão ser penhorados sem problema nenhum. Tijolo, cimento e brita de uma loja de material de construção pode ser penhorado, não está vinculado a obra nenhuma, não tem esse impedimento. Inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Falamos novamente do sustento daquela família. Estamos falando da onde aquela família tira a sua renda mensal ali, a sua renda de sustento diário. Então, se eu penhoro aquela propriedade rural, fica impossível deles oferirem alimentos para a própria família, então está protegido ali também. Inciso 9º, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Aqui nós estamos falando de recurso público, gente. E recurso público, via de regra, não pode ser penhorado. Uma vez que esses recursos públicos, ainda mais que tem destinação para educação e saúde, por exemplo, é nada mais justo que eles sejam protegidos. A gente vai ver, quando eu falo de partidos políticos, que o fundo partidário ali também fica impossibilitado de ser penhorado pela mesma dinâmica. Inciso 10º, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. O que ultrapassar os 40 salários mínimos, sem problema nenhum, poderá ser penhorado. O parágrafo 2º, que a gente fez aquela ressalva lá no inciso 4º dos salários, dos montepios, não é assim? Aqui também incide sobre o inciso 10º, falando da possibilidade de penhora da poupança, mesmo abaixo dos 40 salários mínimos, quando estiver executando verba de natureza alimentar. 11º, recursos públicos do fundo partidário, recebidos por partido político nos termos da lei. Falamos lá no 9º, é verba pública destinada àquele partido, já alocada para aquele partido, então fica impossibilidade a sua penhora. 12º, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias
sobre o regime da incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. É muito comum a gente ver na construção de prédio, ainda mais aqui em Brasília, né? Nós tivemos há pouco tempo aí uma cidade inteira sendo construída como Águas Claras. Quando a construtora começa a fazer aquela obra, ela não tem o dinheiro integral da obra, ela não tem aquele dinheiro totalmente guardado para iniciar e terminar a obra só com seus valores. É muito comum se fazer o seguinte: vende-se uma laje para construir a de cima. Então, todos esses créditos que estão vinculados, inclusive uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ficam resguardados também da penhora. Por quê? Imagina comigo, eu tenho uma laje que foi vendida, um apartamento aqui no primeiro andar que foi vendido. E o valor da venda desse apartamento vai me ajudar a construir o segundo andar. Se eu penhoro esses valores aqui, a construtora está me devendo, é executada, e eu penhoro esses valores, eu satisfaço o crédito do exequente, mas eu gero um problema muito maior. Eu paro com uma obra de um prédio de 27 andares, por exemplo, gerando um prejuízo a todas as famílias que compraram na planta aqueles imóveis ali vendidos. Então, por isso, o legislador preferiu bloquear ali, separar aquele valor e colocá-lo como impenhorável. Vamos dar uma olhadinha na nossa segunda questão? O exequente, em processo judicial, poderá requerer a penhora do único imóvel pertencente à pessoa solteira, divorciada ou viúva, pois nessas hipóteses não existe a proteção familiar dada pela legislação. Olha aqui, está previsto isso lá na Lei 8.009. A Lei 8.009 trata da proteção ao bem de família. Tá? Pessoas solteiras, viúvas, tem ali, é considerado, aquele único imóvel deles é considerado bem de família? Sem problema nenhum. Para de pensar que o bem de família é só aquele onde eu tenho papai, mamãe e filhinho. Tá? O único bem daquela pessoa também será considerado bem de família, inclusive com manifestação reiterada dos tribunais superiores, sem qualquer manifestação de dúvida para isso. B. De quantia existente em caderneta de poupança ou outra aplicação financeira, seja qual for o valor depositado em instituição bancária. Opa, olha a pegadinha, acabamos de ver que o 833, inciso 10º, fala em poupança até 40 salários mínimos, né? Letra C. De um único imóvel residencial do devedor, que esteja locado a terceiros, mesmo que a renda obtida com a locação seja revertida para a moradia da família do executado. Mais uma pegadinha relacionada à Lei 8.000. Tá? E 9. O que ela fala aqui para mim? Que mesmo que aquele meu único imóvel, bem de família, esteja locado e eu utilize daqueles valores de locação para alugar um outro imóvel onde eu vá residir, aquele meu único imóvel locado a um terceiro também é considerado bem de família e, portanto, protegido por lei, como regra geral, impenhorável. Letra D, de faturamento de sociedade empresária, se for comprovada a inexistência de outros bens passíveis de penhora, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Finalmente, achamos a nossa alternativa. Eu tenho a possibilidade de penhorar ali percentual de faturamento de uma empresa? Tenho, mas a gente tem uma ressalva. O nosso legislador, há muito já vem aqui protegendo as sociedades empresárias. Ah, professor, mas está protegendo? Não, resguardando o emprego. A gente tem um bom exemplo na Lei 11.101, lá de 2005, que trata da recuperação judicial e da falência. A recuperação judicial já é um instituto que visa resguardar a empresa, proteger a empresa visando a sua continuidade, a tentativa daquela empresa se reerguer e quitar os seus débitos e seguir com as suas atividades ali, mantendo ainda os empregos e a arrecadação de impostos, que é super importante para a gente. Sendo assim, eu posso penhorar esse faturamento desde que o juiz não faça essa penhora do faturamento total. Ele vai ter que sopesar ali, no momento do seu deferimento,
um percentual suficiente para que aquela empresa continue funcionando e também suficiente para a quitação daquele débito, mesmo que de forma parcelada. Qual o cuidado que o juiz tem que ter? Não pode penhorar demais, porque senão acaba atrapalhando o funcionamento da empresa, mas também não pode penhorar de menos e deixando muito demorado o parcelamento daquele débito. Se ele começa a penhorar um valorzinho pequeno, vai demorar 10 anos para quitar, aí também não pode, fica um pouco absurdo. Maravilha? Com relação às penhoras, então, a gente tem que se atentar para esses bens ali protegidos. Coisas importantes que temos a falar sobre essas impenhorabilidades. Os débitos decorrentes da aquisição daquele próprio bem, um exemplo, um financiamento de carro, tá? Ou um financiamento do meu imóvel. Ah, mas é o meu bem de família, é onde eu moro. Mas aqueles débitos oriundos da aquisição do próprio bem, aqueles débitos referentes ao próprio bem, a gente chama de obrigações próprio terreno, por exemplo, condomínio e IPTU, estão autorizados à penhora daquele bem, mesmo que aquele bem seja um bem de família. Cuidado com isso. Você, então, que pegou o seu financiamento na Caixa Econômica Federal e daquele seu único imóvel e não está arcando com esse financiamento, corre o sério risco de perder este bem que você tem, tá? Ante a inadimplência daquelas prestações devidas perante a Caixa Econômica Federal. Maravilha? Com relação às minhas penhoras e avaliações, olha que beleza. A avaliação, como regra, é feita pelo próprio oficial de justiça. E isso nos confere uma celeridade no processo, mas, por outro lado, também coloca o oficial de justiça, às vezes, em situações difíceis. Até porque o oficial de justiça, de acordo com essa dinâmica, teria competência para avaliar desde um carro até um navio, desde uma casa até uma fazenda com plantações e tudo mais. Todas as vezes que aquele oficial de justiça tiver dificuldade ou se sentir impossibilitado, incompetente de avaliar aquele bem, ele tem a possibilidade de certificar isso, mandar essa certidão ao juiz, e o juiz, acreditando necessário, vai poder requerer a perícia, uma perícia especializada para apurar aqueles valores. Um ponto relativo à penhora é que, como regra, eu tenho aqui a obrigação de ter o depositário fiel, de constituir, uma vez penhorado aquele bem, constituir uma pessoa que vá ali guardar aquele bem, que vá depositar aquele bem durante o período daquele processo, até então eu ter a troca da posse da propriedade através de adjudicação ou alienação, que a gente vai ver um pouquinho ali mais para frente, tá? Esse depositário era muito conhecido antigamente como depositário infiel, que eu tinha a possibilidade, antes do Pacto de São José da Costa Rica, da prisão civil do depositário infiel. E eu não tenho mais essa possibilidade, então cuidado com isso. Nada impede, contudo, que o juiz, ao ver que aquele depositário não está exercendo de forma correta as suas atribuições, é possível a troca desse depositário, como também é possível a notificação ao Ministério Público informando o crime ali de desobediência ou de apropriação indébita. Aí eu vou poder prender o depositário infiel. Cuidado, não é uma prisão civil. O juiz oficia ao Ministério Público para que o Ministério Público, como detentor geral ali da ação penal, tá, caso queira, inicie um procedimento penal para apurar ali a responsabilidade daquele depositário. Maravilha? Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de penhora, algumas coisas que eu vou poder penhorar. A primeira delas, a gente já falou nos exercícios. Qual é? A primeira delas é a possibilidade de eu penhorar valores. Está lá na ordem preferencial do 835. A gente tem, como já visto, o Bacenjude, convênio de Banco Central e Judiciário. Eu peço, o exequente pede, tá? O juiz não pode determinar de ofício. O exequente pede, o juiz, sentado na sua mesa, no seu gabinete, com uma senha própria do juiz ali, acessa o sistema do Banco Central e dá aquela ordem de penhora. O juiz, percebendo essa ordem de penhora, tem que liberar em até 24 horas, ou não ele abre prazo
para o executado, para o exequente se manifestarem ali também. Outros sistemas que eu tenho possibilidade de penhora. Renajude é um convênio que nós temos entre o Judiciário e os DETRANs, tá? O DETRAN, então, vai me informar aqueles veículos terrestres cadastrados nos seus bancos de dados ali. Determinado executado tem um carro. Como está esse carro? Está quitado, não está? Tem algum gravame sobre esse carro? Tem que dar uma olhadinha nisso. Uma vez que esse carro encontra-se, é de propriedade do executado, o juiz tem a possibilidade de colocar, pelo menos aqui em Brasília, 2 tipos de bloqueio. Quais são? O bloqueio de transferência é aquele bloqueio que impede o executado de vender o seu veículo. E o bloqueio de circulação. O bloqueio de circulação confere àquele executado o risco de estar andando com seu carro na rua, parar numa blitz, o policial ali ou o agente do DETRAN verificando aquele documento vai perceber no cadastro do veículo que tem um bloqueio de circulação. Ele vai bloquear aquele bem naquela blitz mesmo e levar ao depósito do DETRAN, informando ao juízo da execução que aquele bem foi encontrado. Com relação ao bloqueio de transferência, a gente tem que se atentar para uma coisa. No bloqueio de transferência, o que o juiz visa aqui, efetivamente, é impedir a venda daquele bem no transcurso da execução, o que caracterizaria ali, no mínimo, uma fraude de execução prevista no 792. Então, tenho essa possibilidade. Bacenjude, Renajude, Infojude, é onde eu vou buscar, através de uma quebra do meu sigilo fiscal do executado, eu vou buscar as informações, por exemplo, da declaração de imposto de renda. Lá na minha declaração de imposto de renda de pessoa física, por exemplo, eu tenho que declarar todos aqueles bens que eu tenho. Então, uma vez que eu declaro aqueles bens à Receita Federal, é bem provável que eu, quebrando o sigilo fiscal daquele executado, eu ache bens ali passíveis de penhora para poder buscar. Há outros sistemas que a gente pode utilizar. O CIEL, que é um sistema da Justiça Eleitoral, não me serve para bloquear nada, mas serve para buscar o endereço do executado. O InfoSeg, onde eu busco informações na Secretaria de Segurança, também não serve para bloquear, não serve para penhorar, mas serve para ter informações sobre o executado. Sobre as penhoras, a gente viu aqui no exercício que o faturamento de empresa pode ser penhorado, a gente pode penhorar veículos terrestres, navios e aeronaves, que eu tenho uma previsão especial para esse tipo de penhora, onde, em caso de navios e aeronaves, o próprio executado pode ficar como depositário daqueles bens e continuar utilizando aqueles bens, continuar voando com a sua aeronave, continuar utilizando o seu navio, desde que façam seguro para que aquele bem não corra o risco de perecer e a gente acabar perdendo essa penhora. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha agora em outros pontos bem importantes. Todas as vezes que eu tiver a penhora com necessidade de arrombamento ou busca e apreensão, isso tem que ser feito por 2 oficiais de justiça juntos para um validar a atitude do outro. Lembra que estamos tratando de questões aqui extremamente importantes que eu preciso de 2 oficiais juntos ali. Quando eu tenho o deferimento de arrombamento pelo juiz, o oficial de justiça pode requerer isso através da sua certidão, indicando que não conseguiu adentrar aquele imóvel, por exemplo, como pode ser requerido pelo exequente, pedindo inclusive o arrombamento e o apoio policial. Sempre que tiver pedido de arrombamento, 2 policiais e a assinatura daqueles autos ali, com 2 testemunhas também. Lembrando que o lar, como regra, é o asilo inviolável, eu estou entrando ali no lar daquela pessoa, eu preciso me resguardar de uma série de procedimentos e requisitos ali para não gerar nenhum prejuízo àquele executado. Para um pouquinho, nossa última questão desse bloco. Assinale a alternativa correta sobre a adjudicação. É lícito ao exequente, desde que ofereça preço superior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, antes ou depois da citação. Olha que coisa interessante. A adjudicação
quando aquele exequente penhora determinado bem do executado. Um exemplo, penhorei um carro, tá? E o exequente aceita ficar com aquele bem para si. A regra geral é que eu pegue aquele bem e o converta em dinheiro. Estou buscando aqui quantia certa. Mas, excepcionalmente, tá, o exequente pode requerer ficar com aquele bem. Uma vez que ele requer ficar com aquele bem, ele faz uma petiçãozinha ali para o juiz, fala, opa, juiz, penhorou o carro, eu aceito ficar, eu quero adjudicar aquele bem, tá? Então, o exequente tem essa possibilidade, inclusive confere muita celeridade ao nosso processo, dispensando ali o leilão judicial, por exemplo, tá? Letra B. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido por carta com aviso de recebimento, apenas quando não tiver procurador constituído nos autos. A regra geral da adjudicação, a gente vai ver que uma vez requerida a adjudicação, o executado é intimado ali. Uma vez que ele tem advogado constituído nos autos, ele é intimado através do seu advogado para impugnar aquele pedido de adjudicação ou não. Contudo, em alguns casos, ele vai precisar ser intimado pessoalmente. Letra C. Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável sua intimação diante do requerimento da adjudicação formulada pelo exequente. Olha aí, gente, aquele executado, ele já foi intimado ou citado, a gente já está lá na fase de expropriação dos bens, nós já estamos buscando os bens, encontrei bens e agora eu estou expropriando, eu estou tirando da posse da propriedade do executado e trazendo para a posse e propriedade do exequente. Aquele executado, tá, que não tiver procurador nos autos, tá, é dispensável a sua intimação. Será que é? Vamos dar uma olhadinha? Letra D. A adjudicação pelo exequente só será oportunizada depois de qualquer tentativa de alienação. Ao contrário, hein? Olha só, a adjudicação é preferência, tá? A gente meio que tem uma ordenzinha no código que é o seguinte: penhorar determinado bem, se o exequente não quiser ficar com aquele bem, o juiz confere a oportunidade, não quiser adjudicar, né? O juiz confere, então, a oportunidade da alienação ser feita pelo próprio exequente. O exequente oferece esse bem, o exequente fica responsável por alienar, por vender aquele bem a um terceiro, obviamente naqueles valores fixados ali pelo juiz, homologados pelo juiz. Eu não vou poder por valores inferiores, eu tenho que me atentar por isso. Não consegui da adjudicação, não consegui a minha alienação pelo próprio exequente, aí sim o juiz abre a possibilidade de alienação judicial, que nós estamos acostumados a ver ali, aquele pregão onde a pessoa fala, olha, tantos bens, né? Tenho esse bem para alienação, quem dá mais, eu tenho os lances. Inclusive, me atentando aqui, que agora eu tenho previsto no meu Código de Processo Civil o percentual de preço vil. Antigamente isso era fixado só por jurisprudência do STJ, agora eu tenho previsão expressa no meu Código Civil que, como regra, aqueles bens alienados abaixo de 50% do valor da avaliação e do homologado pelo juiz, eles são considerados alienados por preço vil. O preço é tão ínfimo que não justifica, eu estou causando um prejuízo, uma excessiva onerosidade ao executado. Assim, então, a nossa resposta correta é a letra C de casa. Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável sua intimação diante do requerimento de adjudicação formulado pelo exequente. Continuando a nossa conversa aqui, já o finalzinho, sobre penhora, avaliação, adjudicação e alienação, a gente falou do preço vil. Eu tenho aqui que me atentar também quando eu estiver tratando de bens de incapazes. O Código de Processo Civil fez expressa previsão, resguardou expressamente esses bens, dizendo que os bens do incapaz que forem levados a leilão e não conseguirem lances até 80% daquele valor, eles não serão vendidos, não serão alienados. Enquanto o preço vil
geralmente é de 50%, aqui ele botou uma proteção de 80%. Como que isso vai funcionar então? Tá? Se não conseguir 80%, pelo menos 80% daquele valor de avaliação e homologado pelo juiz, o juiz então determinará a suspensão do processo, tá, durante 1 ano. Se no decorrer daquele ano eu conseguir ali, o exequente ou alguém, algum terceiro, tiver interesse na aquisição daquele bem, tá, a gente peticiona, informa ao juiz isso e o juiz retomará a tentativa de leilão. Não é que ele vai entregar diretamente para aquele terceiro interessado, não. A gente retoma o nosso leilão, tá? Uma vez retomado o leilão, aquela pessoa que se mostrou interessada naquele prazo de 1 ano de suspensão vai poder apresentar lances. Porém, se aquela pessoa que demonstrou interesse desistir ou não apresentar lances uma vez retomado o leilão, ele pagará uma multa de até 20%, tá, para que seja responsabilizado ali. Ele não movimentou toda a máquina do judiciário, então ele tem que ser responsabilizado por aquela desistência dele. Se eu não conseguir alienar, então, 80% o bem do incapaz, suspensão de 1 ano, 1 ano após, o juiz vai poder retomar automaticamente aquela tentativa de alienação. Se mesmo assim ele não conseguir alienar, o 847 ou 848 me traz a possibilidade de pedido de substituição do bem dado em penhora. Uma vez que ele traz essa possibilidade, não consegui vender o bem, então eu peço para substituir. Olha, devolvo aquele bem, libero aquele bem penhorado e busco a penhora de um outro bem que tenha mais liquidez, que seja de mais fácil venda, porque senão eu vou ficar quebrando a minha cabeça o tempo inteiro aqui, não vou conseguir ter êxito com relação a isso. Com relação aos bens penhorados, eu vou poder também penhorar créditos de terceiro do executado que estão em posse de terceiro. Como que eu faço isso? Eu notifico, o juiz informa aquele terceiro que o credor dele é executado em determinado processo e uma vez executado em determinado processo, aquele credor terá que pagar em juízo, sob pena de pagar mal, e a gente já sabe que quem paga mal paga 2 vezes. Uma outra possibilidade de penhora são de títulos de crédito, como letra de câmbio, nota promissória e duplicata. Quem já estudou os títulos de crédito, direito cambial, empresarial ali, e viu que a cartularidade, o título, eu ter o título na minha mão tem uma importância muito grande. Uma vez que isso é muito importante, eu tenho a possibilidade de transferir esse título de forma mais rápida através do endosso ou um título ao portador através da simples tradição, somente entregando esse título. O ideal é que quando eu penhore esses créditos inseridos na letra de câmbio, duplicata, nos títulos de crédito, eu efetivamente trave o título, tá? Eu efetivamente faça a apreensão do título e deixo ele guardado para evitar tanto a fraude de execução, a transferência daquele valor, quanto uma fraude a um terceiro que não tem nada a ver com isso, um endosso para um terceiro, e quando vai ver aquele valor já está penhorado, eu tenho que tomar bastante cuidado com relação a isso. Vimos a possibilidade de penhora de faturamento de empresa, é possível. Temos também a possibilidade de penhora de frutos e rendimentos de bem móveis ou imóveis. Professor, me dá um exemplo fácil para eu lembrar desse bicho aí. Aluguel. Eu tenho a possibilidade de alugar, de penhorar os aluguéis de determinado imóvel, tá? Lembrando da ressalva do bem de família quando alugado e utilizado aluguel para a moradia daquela família em um outro local, em um outro imóvel ali, que fica protegido por isso, tá? Penhora de cotas e ações de sócio de uma empresa, de sócio de uma sociedade empresarial, por exemplo. Vou poder penhorar? Sim, vou poder penhorar, tá? Eu penhoro, faz parte do patrimônio. Cotas ou ações de sociedade faz parte do patrimônio daquele executado, eu tenho a possibilidade de penhorar. Como que funciona isso, então? Uma vez penhorado esses créditos, o juiz intima o administrador ou responsável por aquela sociedade para que ele apresente um balanço especial em prazo não superior a 3 meses.
Uma vez apurado esse balanço especial, eu tenho condições de saber efetivamente o valor daquelas cotas ou ações penhoradas e assim apurar o que efetivamente eu estou penhorando e quanto isso abate, se quita ou se simplesmente abate parcialmente ali o meu débito. Navio e aeronave, a gente já viu essa possibilidade, tá? E vimos que eu posso inclusive continuar usando o meu navio, continuar usando aquela aeronave, desde que feito ali um seguro especial que deve permanecer até a transferência daquele bem ali, para caso que ele não se deprecie ou não sofra um acidente e acabe perdendo aquele bem já penhorado. Muito obrigado e espero ver vocês aí todos craques em execução, acertando todas as questões da sua prova da ordem ou dos concursos que vocês buscam fazer. Até mais, muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.